O método para refinar a força negativa da alma em positivo e obter a essência da força positiva da alma foi a chave para um rank 5 do Magus da Lua Radiante se tornar um rank 6 Breaking Dawn Monarch. O ovo da Fênix era o tesouro do mundo da lava, afinal de contas, e o poder positivo que possuía poderia salvar a maioria dos séculos de magia da Lua Radiante de trabalho duro. Se isso fosse visto por aqueles monarcas de amanhecer que haviam rompido com o trabalho árduo ou com o grau máximo de concentração 5 Radiant Moon que ainda estavam treinando desesperadamente, eles poderiam estar com tanto ciúmes de Leyline que eles poderiam enlouquecer de inveja. Mas isso significa que o ovo de Fênix foi completamente usado. Leyline achou esse resultado uma pena. Com o impulso do espírito besta Rank 5, isso foi o suficiente para empurrá-lo para a lua cheia. O ovo de Fênix deixado para trás poderia ser usado no treinamento no nível 6. Com a abundância de força positiva da alma no ovo, o que poderia até mesmo ajudar um monarca amanhecer a avançar na velocidade da luz, usando de forma imprudente agora, como um posto 5 fazia sentir-se extremamente esbanjador. Devido às limitações de sua linhagem, a alma do Leyline já tinha sinais de se transformar em uma alma positiva substancializada, e ele nunca seria capaz de ter sucesso a menos que ele se livrasse completamente de sua maldição de linhagem. É muito cedo para falar sobre a classificação 6. Vou precisar me concentrar nos benefícios que tenho agora. Embora ele tenha achado uma pena, Leyline estava otimista quanto ao uso do ovo de Fênix. Devido à interferência da maldição Ausnak, ele não teria conseguido alcançar a lua cheia se não fosse pelo poder do ovo Fênix. Se a mesma coisa acontecesse novamente, Leyline tinha certeza de que ele faria a mesma escolha. Livrando-se de outros pensamentos, Leyline olhou para o AI coluna de estatísticas do chip. Quando ele invadiu a lua cheia, muitas de suas estatísticas sofreram grandes mudanças. Leyline Farlier. Rank 5 Varlock. Linhagem, serpente gigante de Kemoen, forma completa. Força, 70, 85, agilidade, 53, 66, vitalidade, 175, 200.7, força espiritual, 2315, 3001.2, poder mágico, 2315. O poder mágico está em sincronia com a força espiritual. Força da alma, 232, 300, estado, impulso da Troezul da lua cheia e status como grau 4 sacrificador. Grau 5 selo espírito besta, Alabaster de Vilsnak. Estimativa do próximo surto de Ausnak Curse, 19 anos. Como esperado, depois de avançar, todos os limites aumentaram. Mesmo com as restrições da maldição, eu basicamente voltei ao meu estado mais poderoso antes, com alguns aumentos até mesmo. Os olhos de Leyline brilharam quando ele sentiu o poder em todas as partes do seu corpo e não pôde deixar de cerrar os punhos. Somente esse poder seria suficiente para meus planos na Cidade Santa. Mas Leyline, que recuperou a calma, observou o interior das tendas que agora pareciam bagunçadas e não pôde deixar de rir ironicamente. Felizmente, montei uma foca. Caso contrário, Belinda e Sofia ficariam alarmadas. O surto da maldição Ausnak aconteceu com a cobra tão perto. Leyline parecia incomparavelmente sério. Chip, ativar medidas preventivas mais fortes. Bip. Missão estabelecida. Iniciação em andamento. Numerosos padrões escamosos brancos formavam os padrões mais intrincados no rosto de Leyline. Enquanto isso, a tatuagem de espírito de besta Alabaster de Vilsnak no corpo de Leyline começou a vagar ao redor, emitindo uma ondulação de alma única. Depois de fazer todos os preparativos, um tremendo consciente era como um tsunami, espalhando-se da Cidade Santa. O que é isso, Mighty Mistress? Quem se atreve a ir contra você e te causou tanta ira? Tal consciência aterrorizante chocou muitos naquele instante. Belinda e Sofia saíram de suas barracas e se ajoelharam na direção da cidade sagrada, corpos tremendo ao luar. Ela está naturalmente procurando por mim. Leyline riu por dentro, embora na superfície, ele parecia estar ajoelhado em reverência e trepidação, rezando para que a senhora acalmasse sua raiva. Claro, Leyline sabia que antes de ser capturado, isso seria impossível. Sentindo este consciente rugindo acima dele passando, mas não duvidando dele, seus lábios se curvaram em um sorriso.
Como esperado, a dupla capa da minha alma e linhagem, bem como o apoio da pena do caos, torna impossível para Snake Dovager me encontrar com este tipo de varredura com sua consciência, a menos que ela me veja pessoalmente. Esta foi definitivamente uma boa notícia para Leyline. Embora o Nefarious Filtbeard tivesse garantido isso, Leyline não ousou depositar muita esperança nisso. Quando se tratava de situações de vida e morte, ele não se importaria em usar todos os métodos possíveis para aumentar sua taxa de sucesso. HSS. Percebendo que isso não a ajudaria a encontrar Leyline, a onda temporária de ondulações da alma passou e, em vez disso, um fardo luminoso de luz se ergueu como o sol da cidade sagrada. Dentro do sol havia uma gigantesca figura de bola de cobra que parecia um sol, e havia até mesmo sons de cânticos sacrificatórios de lá. Esses sons eram muito antigos e tinham alguns tons estranhos que faziam com que alguém ficasse intoxicado nele. Isso. Logo depois de ouvir um pouco, a expressão de Leyline mudou imediatamente. Atenção! Atenção! A maldição do anfitrião está agindo. Uai! A voz de Chip soou a tempo, antes que uma runa começasse a piscar na testa de Leyline. Felizmente, Belinda e Sofia agora estavam de cabeça baixa enquanto fechavam os olhos para rezar, ou então elas definitivamente notariam a mudança em Leyline. Theater of Chaos, acenda os cristais e volte. Os vasos sanguíneos no rosto de Leyline se contorceram e, imediatamente depois, duas forças iniciaram um perigoso confronto em seu interior. Asterisco chirp chirp. Asterisco neste momento, as marcas de chamas que já estavam na marca da maldição começaram a piscar com luzes vermelhas, e Leyline parecia ouvir o grito de uma fênix de fogo primordial. Com o trabalho conjunto dos dois, o surto da marca de maldição foi suprimido. Somente depois que a ilusão da cidade santa desapareceu, Leyline suspirou profundamente e apressadamente reforçou seus métodos de mudança de aparência para esconder quaisquer mudanças externas, que era como Belinda não notava nada de diferente. Mesmo assim, era impossível esconder tudo o que havia acontecido. Não importava as repercussões da súbita ira de Snake Dovager, Leyline e os outros tiveram que continuar sua jornada. Usuário. Eu. Belinda olhou para Leyline, que era o mesmo de antes, e parecia ter algo a dizer. O que há de errado? Leyline virou-se, com um olhar terno e um sorriso no rosto, como se nada tivesse acontecido. Oh, não, não é nada. Belinda parecia aturdida e também um pouco confusa. Parece que algo mudou em você, mas não sei com certeza. É o cheiro. Sofia, que estava à frente, virou para trás, os olhos cheios de felicidade enquanto ela cheirava Leyline. O cheiro no corpo do irmão Nick é ainda mais aromático, e Sofia se sente mais perto dele. Pare com isso! Belinda agarrou o rostinho de Sofia, fazendo-a franzir a testa. Enquanto isso, Leyline estava atordoada com seus sentidos aguçados. Eu fui descoberto tão rapidamente. Uma alma tão pura e sensível é bastante rara. Leyline naturalmente sabia o motivo pelo qual Belinda achava que algo estava errado, já que um pico de lua cheia era mundos à parte do que as coisas tinham sido no dia anterior. Mesmo que Leyline fizesse o possível para esconder isso, ainda haveria uma diferença sutil. Além disso, o espírito besta de nível 5 que Leyline escolheu para selar era Belinda e o pai de sua irmã. A aura da linhagem sanguínea de alguém do mesmo tipo e família fez com que Sofia percebesse o que estava errado. No entanto, de suas experiências, duvido que ela tenha descoberto isso. Se ela descobrisse que o sentimento de estar mais perto de mim veio de seu pai, ela pode estar com medo. Afinal, Kenta não deu uma boa impressão aos irmãos. Ponderando sobre isso por um tempo, Leyline continuou a jornada com as irmãs. Embora nada tivesse mudado desde o dia anterior, e Leyline ainda estava conversando e brincando com eles alegremente no caminho, ele estava realmente lendo o conteúdo do prompt no AI-chip e seu coração não conseguiam se acalmar. Bip! Afetado pelas ondulações de Snake Dovager. Variação na marca de maldição das 10.000 cobras, aumentando a capacidade de corrosão. Maldição da corrosão, variação de alto grau da marca de maldição. Depois de entrar na região da influência de Snake Dovager, a força vital do anfitrião será constantemente absorvida até a morte. O processo é irreversível.
Depois de perceber que ela não pode me encontrar, ela usou esse método para me obrigar a me mostrar. Sentindo a força vital em seu corpo sendo incessantemente arrancada de seu corpo, e seu corpo indo em direção à morte gradualmente, os lábios de Leylin se curvaram em um sorriso. Mas, para você, que só pode fazer isso, significa você não tem outras maneiras de me limitar. Não é apenas a minha linhagem e força da alma, mas até a minha força vital está sendo absorvida pela maldição, subjugando minha força. Leylin levantou o braço, a pele pálida e os músculos firmes e cheios de vida. No entanto, ele podia sentir uma sensação de perder alguma coisa. Sob os efeitos da corrosão, a energia vital do meu corpo está se dissipando rapidamente. Embora não haja mudanças óbvias no exterior, daqui a alguns anos, minha aparência se tornará a de uma pessoa velha. Mesmo com técnicas de mudança de aparência, ela não seria capaz de esconder essas mudanças. Só da maldição da linhagem, eu tenho mais ou menos 19 anos, mas com a maldição que corrói minha força vital. Ele sorriu ironicamente. Ele tinha a sensação de que esse tipo de maldição complexa teria efeitos ainda piores quanto mais perto ele chegasse da Snake do Vagir. Isso continuaria até o dia em que a maldição completamente explodiu e arruinou sua alma, fazendo morrer, ou até que ele fosse descoberto pela Soul do Vagir. Tantas restrições e tanta pressão. Como agradável! Isso é muito divertido. Leylin passou as costas da mão nos lábios lentamente. Tais restrições de poder são tão agradáveis. Quanto maior a pressão, pior a reação. Eu não posso esperar para ver o dia em que eu destruir essas restrições e subir.